Olá, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como é bom, como é maravilhoso podermos louvar a Deus juntos, mesmo que distantes, aproveitando toda a tecnologia que Deus colocou à nossa disposição para usarmos para a glória dele. É maravilhoso podermos glorificar o nome do Senhor com tudo que podemos fazer. E é extremamente reconfortante sabermos que você aí do outro lado está fazendo isso conosco e podemos, como igreja, exercer o papel que o Senhor ele nos criou para exercermos, que é manifestarmos o caráter de Cristo e providenciarmos com que tudo o que vamos a fazer seja para a glória do nome dele. Eu queria te convidar para que tu pudesse estar curvando tua cabeça, fechando seus olhos e orando conosco, para que possamos juntos iniciar esse momento onde vamos render glórias ao nome do nosso Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos, mesmo que online, ó Deus, distantes, porém pertos em Ti, ó Deus, unidos pelo mesmo Espírito, para o louvor da Tua glória. Pai, te louvo e te agradeço por Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Te agradeço, Deus, pelo privilégio que Tu nos dá de podermos crer no Seu santo nome para a nossa salvação. Te agradeço porque nele nós encontramos tudo o que precisamos e realmente estamos salvos para desfrutarmos uma vida plena que glorifica o Teu nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de podermos viver para a Tua glória, independente das circunstâncias, independente das lutas e do momento que estamos vivendo. Que possamos, ó Deus, realmente dedicarmos-nos a Ti, para que o Teu nome seja exaltado em tudo. Muito obrigado, é que eu te oro e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. A todas as mães, feliz Dia das Mães, você está nos acompanhando pela internet, que Deus continue te abençoando mais e mais, que você possa entender que mãe não é aquela que dá luz a um filho, mas é aquela que dá ao seu filho a luz. Há muitas pessoas que, por motivos adversos, não podem ter filhos ou, infelizmente, ter algum problema e perderam seus filhos, porém, há muitas mulheres que mesmo não tendo nenhum laço físico ou biológico, consegue trazer luz à vida daquela pessoa, sendo mais mãe do que muitas vezes aquela que gerou em seu ventre. Então agradecemos a Deus por todas as mães da nossa igreja, mulheres que geraram crianças e que deram luz a eles, mostraram a essas crianças a luz, mas também muitas mulheres que mesmo não sendo mães biológicas, como por exemplo, eu sou muito grato a Deus pelas mulheres da nossa igreja, porque eu me sinto muito amado por elas e são como mães para mim. E realmente até a nossa querida tia Célia que me deu o primeiro banho, para mim é uma segunda mãe, minha tia que é como uma segunda mãe, as irmãs do 27, todas as mulheres da nossa igreja, a irmã Elvira que é uma vozinha, nossa vozona, que também é como uma mãe. E realmente eu me sinto muito amado por todas as irmãs da nossa igreja local, como outras irmãs, por exemplo, tia Lúcia aí no Paraná, que é uma grande irmã em Cristo, que é como uma mãe para mim. Então, eu agradeço muito a Deus por todas as mulheres, que se não são mães biológicas, também são mães espirituais. E eu encorajo a todas as mulheres a terem filhos espirituais, a cuidarem de jovens, até de adultos que precisam de orientação. Cuidem, sejam mães para todos aqueles que precisam. A todas vocês, o meu feliz Dia das Mães. E vamos louvar o Senhor com canções, engrandecer o nome dele, louvá-lo porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória.
baseado no amor de mãe, que é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus por nós. Fazendo um paralelo baseado nisso, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem cujo tema é incondicional e incondicionável. Uma comparação do amor que Deus tem por nós e o amor que nós deveríamos estar exercendo para com os nossos irmãos. Nesse tempo de pandemia, nesses dias de dificuldades, nós temos visto quem realmente tem colocado em prática o amor de Deus no seu dia a dia. Nós temos visto quem realmente são as pessoas. Nós temos visto realmente o que as pessoas têm de melhor e de pior dentro de si. Eu tenho tentado tirar lições proveitosas de tudo que aconteceu, está acontecendo nesses dias, para que eu possa crescer no meu relacionamento com Deus ou no meu relacionamento com meu irmão. Não adianta de nada eu estar vivendo dias difíceis e apenas colocar para fora aquilo que eu tenho por experiência ou o meu desejo. Por exemplo, existe um slogan de uma certa igreja que talvez vocês conheçam que diz o seguinte: pare de sofrer, venha para cá e seus problemas vão acabar. O que Deus fala a respeito disso? Será que Deus realmente ensina que nós devemos parar de sofrer? Não é assim, mas Deus nos ensina que em meio a todas as tribulações e lutas que vemos enfrentando na nossa vida, nós devemos ter bom ânimo, nós devemos entender que a tribulação produz paciência, a paciência perseverança e a perseverança esperança. Entendendo isso, nós devemos tirar as melhores lições desses dias, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A nossa tendência como seres humanos é apenas colocar para fora muitas vezes o que há de pior em nós. Quando perdemos tempo discutindo política, perdemos tempo dizendo se é certo o isolamento social ou o afrouxamento disso, porque economia salva a saúde e quem tem pão, quem tem fome tem pressa e precisa comer. Isso são questões que poderiam ser resolvidas se todos nós entregássemos tudo nas mãos de Deus e deixássemos Deus agir através de nós. Se nós dessemos mais palavras de consolo, no lugar de criticarmos tanto o que está acontecendo ao nosso redor, seja governo, seja campanha, seja lá do que for, se nós fôssemos mais usados por Deus para alcançarmos as pessoas da forma com que elas precisam, talvez a nossa realidade fosse diferente. Por isso que nós precisamos entender que o amor de Deus não pode ser condicionável, ele é incondicionável. Talvez nem exista essa palavra, eu procurei no Google e acabei não achando. Eu sei que o amor de Deus ele é incondicional. De Deus para conosco não há condições. Deus não coloca medidas restritivas do amor dele para com cada um de nós. Porém, muitas vezes nós condicionamos o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Romanos 5:5, para com o nosso irmão. Eu só o amo se ele for da minha igreja. Eu só o amo se ele tiver a mesma visão política que eu. Eu só o amo se ele fizer algo que me agrade. Quando Deus diz que o amor dele é incondicionável, o amor que as mães têm pelos seus filhos é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, porque geralmente o amor de mãe é incondicionável. O filho, por mais desobediente, ingrato, irresponsável, até desordeiro, a mãe jamais o abandona. Todos podem abandonar, mas a mãe jamais abandona. Deus quer que nós não venhamos abandonar o nosso próximo, não necessariamente ao nosso irmão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 10, por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens. Não é apenas aos meus irmãos em Cristo, mas a todos os homens. Claro que aqui ele continua dizendo, mas particularmente aqueles que são os domésticos na fé. Claro, eu vou alcançar aqueles que são meus irmãos em Cristo, porque eu estou participando mais ativamente, ou pelo menos eu devo estar participando mais ativamente da vida daquela pessoa. Não quer dizer que eu estou querendo saber das coisas que estão acontecendo para fazer fofoca, não. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo na vida do meu irmão em Cristo para orar por ele. Nós temos um grupo da nossa igreja, da Igreja Bíblica da Graça aqui em Ibura. Eu creio que se você é irmão de outra igreja, deve ter um grupo no WhatsApp também da sua igreja,
E você deve encorajar as pessoas da igreja a compartilharem seus pedidos de oração, seus agradecimentos, muito mais do que mensagens políticas, muito mais do que bom dia, boa tarde, boa noite. Mas compartilhar suas necessidades para que a igreja possa estar orando. Nós compartilhamos ontem e estamos orando pela família de Jadson e Angélica, um casal de nossa igreja, que nossa querida irmã Angélica, ela estava deixando 32 semanas e acabou perdendo o seu filho, Micael, e hoje foram fazer os últimos procedimentos. E ele compartilhou comigo da sua dor, da sua aflição, e nós compartilhamos com a igreja inteira está orando. Eu não estou falando isso para dizer que nossa igreja é mais espiritual, nós, como estamos orando. Não, mas é para encorajar você a fazer a mesma coisa. Pergunte ao seu irmão se ele faz parte do grupo da igreja, como no caso de irmão Jadson, ele faz parte. Ele me procurou no privado, eu coloquei no grupo da igreja porque ele faz parte da nossa igreja. Mas se tem algum irmão que você conhece, está passando dificuldade, pergunta, eu posso colocar no grupo da minha igreja para orarmos? E quem sabe Deus toca no coração de alguém para alcançar, para lhe ajudar, para fazer alguma coisa, como por exemplo, nosso querido pastor Adão, que conhecemos recentemente no Grupo Graça no Brasil, compartilhou. E para a glória de Deus, nós conseguimos doar, nós que eu falo, as igrejas da graça no Brasil. Doamos mais cestas básicas do que ele estava precisando e alcançou e ajudou pessoas da comunidade que ele trabalha lá no Pará. E foi tremendo. Eu fiquei animadíssimo e emocionado ao ver a mobilização dos irmãos da graça no Brasil em suprir aquela necessidade. Então, mesmo estamos vivendo momentos difíceis nos dias de hoje. Estamos vivendo momentos de dificuldade. Pessoas têm tido muitas lutas, têm passado limitações. Algumas pessoas tiveram o seu recurso do auxílio emergencial negado, como por exemplo, eu e minha família. Outras pessoas também tiveram recurso negado. Estão passando por momentos difíceis. Porém, louvamos a Deus porque a igreja tem se mantido ativa. E nós não podemos limitar o agir de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Eu queria ler com você aquilo que Deus ele nos mostra, que é a ação do seu amor para conosco. Romanos 12, 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando isso acontece, você começa a colocar em prática os ensinamentos do Senhor, aquilo que Deus diz em sua palavra, como está escrito lá em Romanos 12, 9 em diante. Então é importante praticarmos os ensinamentos do Senhor para que possamos ter uma vida plena e entender que o que está escrito de Romanos 12, 9 até o versículo 21 não deve ser condicionável. É um amor incondicional de Deus sendo derramado em nossos corações pelo seu Espírito e agindo através de nós de forma incondicionável. Eu não devo dizer, eu só vou ofertar para a minha igreja se eu for para o culto. Isso não é um clube, meu irmão. Você paga a mensalidade do seu clube se você vai. Se você não vai, você está jogando dinheiro fora. Ofertar no ministério é você participar da vida ativa da sua igreja. Isso é necessário. Você tem que continuar contribuindo para a sua igreja local. Todos os planos, projetos e investimentos para alcançar outras pessoas para Cristo dependem daquilo que Deus está fazendo atrás de você, da sua oferta. É importante entender isso. Então, nós devemos participar e não condicionar as nossas ações de amor, nossas demonstrações daquilo que Deus está fazendo através de nós. Nós não devemos condicionar isso. Nós não devemos dar razão. Eu só faço se isso acontecer. Eu só faço por fulano se fulano fizer por mim. Que isso? Imagina se Deus condicionasse o amor dele por nós. Eu só vou amar fulano se fulano demonstrar amor por mim. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quando éramos amigos deles. Éramos pecadores, Romanos 5:8. Então vamos ler juntos, Romanos 12, 9 ao 21. O amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal, apegai-vos o que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros como fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades,
ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Participai da necessidade dos santos, sede dados a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, chorai com os que choram. Tende o mesmo ânimo, tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejais sábio em seu próprio conceito. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurei as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimentai-o. Se ele tiver sede, dai-lhe de comer, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com bem. Aqui no versículo 9 de Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, o amor seja não fingido em algumas versões. É como se eu colocasse uma máscara fingindo que eu amo alguém e no final das contas eu estou apunhalando pelas costas. Como no teatro grego antigo, as pessoas interpretavam colocando máscaras de tristeza ou de alegria. É nesse sentido que a palavra está dizendo, não fingido ou sem hipocrisia. O nosso amor não deve ser condicionável, porque vai chegar uma hora que enquanto eu faço na minha carne, eu vou cansar. E quando eu canso, eu coloco condições. Ah, não aguento mais. Chega, cansei. Só faço algo por fulano se fulano mudar. Como assim? Deus nunca condicionou o amor dele para conosco. Por que nós vamos condicionar o amor que vem de Deus para com o meu próximo? Porque eu apenas sou o vaso. Eu não sou a fonte do amor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7 que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos apenas o vaso de barro que Deus usa. Porque o vaso vai dizer quanto deve ser derramado dele. Quem derrama do vaso é quem está usando o vaso. E Deus é quem nos usa para a glória dele. Esse texto é tão maravilhoso. Ele diz que nós não devemos ser negligentes nas atividades. Versículo 11. No versículo 13 ele diz, participai a necessidade dos santos, sede dados hospitalidade. Quando foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa? Claro que nesses momentos de pandemia fica muito difícil e somos extremamente tentados a ir na casa das pessoas e receber pessoas em casa. Não faça isso. Fique em casa, use máscaras, use álcool em gel. Tá entendendo? Por favor, se previna para que isso passe o mais rápido possível e possamos voltar às nossas atividades, possamos ir à casa das pessoas, possamos ter nossas reuniões presenciais. Eu sei que é extremamente difícil, porém vamos nos manter firmes em Cristo Jesus. Mas antes dessa pandemia, agora nós podemos refletir muito sobre as oportunidades que tivemos e desperdiçamos. Mas antes da pandemia, quando foi a última vez que você tinha recebido alguém na sua casa para estudar a palavra, para tomar um café, apenas para orar pela pessoa? Não estou falando para você fofocar com o vizinho, ou se chegar alguém para falar mal da vida do outro para você. Estou falando de coisas boas que trazem crescimento, que você possa ser hospitaleiro, realmente dedicado a servir a pessoa. Abençoai os que vos perseguem. Ele enfatiza de novo, dizendo, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas pessoas abrem a boca, xingam e amaldiçoam o governo atual? Eu não concordo com tudo que está sendo feito. Não votei no presidente. Porém, se você lê o capítulo 13, a partir do versículo 1 de Romanos, ele diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Independente se você concorda ou não, pare de xingar e amaldiçoar o governo. Ore por ele. Abençoe quem te persegue. Não estou falando só do irmãozinho que fica te criticando ou do teu parente que não concorda por você ser cristão. Vamos expandir isso para todo o mundo. Se por acaso você tivesse uma viagem para a Coreia do Norte e Kim Jong-un descobrisse que você é cristão e te prendesse num campo de concentração, no lugar de tu passar o resto da vida amaldiçoando ele, por que você não faz que nem Paulo? E ora, canta louvores de madrugada depois de ter apanhado. Ah, mas eu irei morrer um dia.
se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, como Paulo diz em Romanos 14:8. É entender que para nós viver é Cristo, morrer é lucro. E se viver é Cristo, Cristo deve ser engrandecido no nosso corpo, seja pela vida, seja pela morte. Como diz Filipenses 1:20 e 21. Ele diz no versículo 15 de Romanos capítulo 12, regozijai com os que se regozijam, chorai com os que choram. Se você e outra pessoa estivesse disputando, outro amigo seu, você e um amigo seu estivesse disputando a mesma vaga de emprego, e por acaso ele ganhasse, não você, por que você sairia falando mal dele, dizendo, rapaz, eu sou mais apto, eu deveria ter conseguido esse emprego? Por que ele? Porque ele foi escolhido e não eu. Se alegre com ele. Ao mesmo tempo com que ele pode também se entristecer com você por você não ter conseguido. E aí você vai compartilhar da sua vida com ele e ele vai compartilhar a vida dele com você e vocês vão crescer espiritualmente por estarem vivendo a prática da igreja. Igreja não existe apenas para ter culto no domingo, para fazer assistência social para quem precisa, não. Igreja existe para que Deus seja glorificado através da minha vida, para que eu possa ter relacionamentos com pessoas não cristãs, apenas com o intuito de alcançá-los para Cristo, e não para ter melhores amigos não cristãos. Meus melhores amigos devem ser os membros, as pessoas que fazem parte da mesma igreja que eu, porque eu vou crescer espiritualmente, eles vão crescer espiritualmente comigo, e nós vamos colocar em prática esse amor incondicional, sem condicioná-lo a ninguém. Porque quando eu tenho mais amizades não cristãs, Deus não é glorificado. Por quê? Porque eu acabo ouvindo conselhos não cristãos, eu acabo ouvindo conselhos que podem até serem bons, mas não glorificam a Deus. Por quê? Porque é fruto da obra da carne e não fruto do Espírito. E nós sabemos, como diz Romanos 8:8, nenhuma carne pode agradar a Deus. Por exemplo, como você pode, como diz no versículo 17, colocar em prática, não retribuir a nenhum homem mal por mal? Como você pode fazer isso diante de tanta maldade que há no mundo? Diante de tanta maldade que as pessoas fazem contra nós? Esses dias eu me peguei xingando no trânsito, uma coisa que eu, infelizmente, acabo fazendo com frequência. Eu sou recém-habilitado e o trânsito sempre me enlouqueceu. Mas eu estava dirigindo hoje e eu parei, pensei, eu fiz um voto, digamos assim, com Deus. Falei, Senhor, me capacita a não xingar mais no trânsito. Eu nunca fui de falar palavrão e nem falei hoje, nem outras vezes no trânsito não, mas é tão desagradável. Alguém me trancou e eu quase acabei batendo no ônibus que estava na minha frente. Foi bem desagradável, uma situação bem terrível. Porém, independente do mal que aquele cara me fez, intencional ou não, eu não devo retribuir mal por mal, o que a palavra de Deus diz. E eu estava retribuindo, mesmo que ele não ouvia, eu estava enfurecido. Eu estava transtornado, xingando dentro do carro. E o amor de Deus, que é incondicional, que deveria alcançá-lo, eu acabei condicionando. Ah, pastor, mas nós somos humanos. Sim, nós somos humanos. E daí? É desculpa? Romanos 6:10-14. Leia. Se você acha que porque você é humano, infelizmente, essas coisas acontecem, leia Romanos 6:10-14 e veja a resposta de Deus para isso. Eu sou humano, mas o Espírito de Deus é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fidelidade do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não pelo meu próprio interesse e meu desejo. Porque aí sim eu estou condicionando o amor incondicionável do Senhor. É assim que temos que viver. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. Não sou eu me esforçando para ser alguém melhor, mas é a palavra de Deus agindo na minha mente, como nós lemos Romanos 12:2. É transformar pela renovação da mente. A palavra de Deus vai entrando, você vai olhando sua vida e dizer, rapaz, eu estou errado. Deus me capacita a ser diferente. E Deus vai te capacitar pela leitura da palavra. Toda vez que você estiver na palavra e acontecer alguma situação que você reconhece como seu erro, como pecado, você ora ao Senhor. Está ansioso? Ora. Pecou? Ora. Agradece a Deus pelo perdão que tu já tens e clama a Ele para que Ele te capacite a não fazer igual, porque o Espírito de Deus, Ele é poderoso o suficiente para lhe impedir de pecar.
Nós pecamos, infelizmente, porque gostamos do pecado. É bom botar para fora aquele sentimento de raiva. Não bote para fora, entregue nas mãos de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E qual é o resultado de entregar tudo nas mãos de Deus? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Como diz em Filipenses 4:7. Por isso que ele continua dizendo no versículo 18 de Romanos 12. Se for possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Ah, mas fulano não quer ter paz comigo. Problema de fulano, você não deve colocar nada para impedir a paz entre vocês. Porque é muito comum você descobrir, fulano não quer falar comigo, então eu não falo com fulano. Pera aí, rapaz, não é meio assim não. Eu não estou falando que só porque você tem alguma dificuldade com as pessoas, você tem que passar por cima de tudo e viver como melhores amigos daquela pessoa. Não. Mas se a pessoa precisar de ti, tu não deve nunca usar como desculpa não ajudá-lo por causa do problema. Porque no que depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Deus não coloca essa responsabilidade sobre o outro. É nossa responsabilidade. E se você é o outro que está me ouvindo agora, essa responsabilidade é tua, meu irmão, e não do teu irmão. Que você fica dizendo, mas ele que fez contra mim. Sim, nossos pecados, todos eles, tornavam-nos inimigos do Senhor, afrontavam a Deus e ainda assim Deus escolheu agir para nos perdoar. E hoje somos reconciliados por meio de Cristo Jesus e vivemos para a glória de Deus, porque o ofendido escolheu nos perdoar e agir em nosso favor. Por isso que ele diz no versículo 19, a ninguém vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor, meu irmão, é quem tem cuidado de nós. Não se preocupe se virar um castigo, se a pessoa vai sofrer o que você sofreu, não se preocupe com quanto o outro vai sofrer. Se preocupe em glorificar o Senhor enquanto você está vivo. E que o sofrimento que a pessoa está causando a você, que esse sofrimento renda glória ao nome do Senhor. É difícil entender isso, é doloroso? Claro que é. Quem gosta de sofrer? Quem aqui é masoquista que gosta de sofrer? Porém, quando você vive uma vida com um propósito, o propósito de manifestar o caráter de Cristo e com isso glorificar a Deus, você entende que existe propósito em tudo que acontece na sua vida, inclusive no sofrimento, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua dizendo no versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Talvez essa seja a coisa mais difícil de todas. Aquele que te persegue, aquele que fala mal de ti, aquele que te acusa, se tu souberes que ele está passando necessidade, leve uma sacolinha com algumas compras que tu não precisa ir no mercado comprar, mas tirasse do teu armário. Leve para ele. Pastor, isso é muito difícil, isso é impossível para nós homens. Para Deus, nada é impossível. Por isso que é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, não segundo a nossa vontade nem a nossa boa vontade. Nós não devemos condicionar aquilo que é incondicional. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Será que uma brasa bem vermelhinha daquela que faz o seu churrasco, será que ela queima? Eu garanto que sim. Se às vezes no São João aqui no Nordeste, aqui em Recife, vai fazer uma fogueirinha, e se de vez em quando pula umas labaredinhas e pega no pé, pega na mão, queima, imagina pegar uma brasa daquela e colocar na cabeça de alguém. Será que vai incomodar? Assim é quando Deus faz o bem através de você a quem não merece. O bem que Deus está fazendo através de você vai incomodar. Não para que talvez a pessoa venha e lhe peça perdão, mas para que a pessoa reconheça que é algo diferente na sua vida e busque a mesma diferença, que é o Espírito e o poder de Deus em e através de você. E não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse versículo resume todo esse contexto do Romanos 12, 9 a 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, estava no deserto. Depois de 40 dias sem comer nem beber nada, apareceu o diabo para tentá-lo. Ele poderia ter mandado o diabo para o inferno, mas ele não pagou o mal que o diabo estava tentando fazer contra ele com o mal. Ele respondeu com a palavra. E no final, depois de toda a tentação, os anjos vieram e o serviram. Quantas vezes, no lugar de oferecer o outro lado da face para baterem,
Você já foi para cima. Muitas vezes, antes mesmo de baterem num lado da tua face, tu já estava indo para cima, batendo na pessoa. Não te deixe vencer pelo mal. Não te deixe vencer pelo instinto humano de querer estar sempre por cima. Qual o problema? Deixa o outro pensar que está certo. Tem um ditado popular que diz: eu prefiro ter paz do que ter razão. Talvez seja isso que o Senhor está nos ensinando. Eu não preciso lutar para estar certo. Eu preciso permitir que Deus viva a vida dele e a glória dele seja manifesta através de nós.
Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos glorificando o nome dele juntos. Esse culto foi uma bênção para a glória de Deus. E gostaria de encorajar você, mesmo que distante, a continuar contribuindo ao Senhor. Nós entendemos que nossa igreja não depende do seu dinheiro, ele depende única e exclusivamente do Senhor. Mas saiba que Deus quer te usar. Irmãos, mesmo que nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, recursos limitados, deixe Deus agir poderosamente através da sua vida. Saiba do compromisso que nós temos que honrar com a família pastoral, com as contas. Nossa igreja aqui no Ibura tem passado algumas dificuldades. Então eu gostaria de encorajar a você se preparar como você sempre fez, como você sempre honrou o Senhor com as suas ofertas. Continue fazendo isso. Aqui na descrição do vídeo nós temos 2 contas disponíveis do nosso tesoureiro para que você possa estar ofertando, contribuindo, transferindo, depositando, que você possa realmente continuar participando ativamente da vida da igreja. Deus quer te usar para a glória dele. Também nessa área financeira. Nós dependemos do Senhor, como nós falamos, e Deus usa você. Deus vai lhe usar para a glória dele. Não ache que é porque nós dependemos do Senhor que vamos ficar sentados no sofá com a perna cruzada esperando dinheiro cair do céu. Não. Vamos deixar Deus nos usar. Vamos nos organizar, separar e contribuir. Contribua. Se Deus lhe der um pouco mais, Deus manter seus ganhos e tudo estiver normal para você, continue contribuindo com regularidade. Não vá no mercado, faça uma feira gigantesca achando que o apocalipse zumbi vai acontecer, você vai ficar sem comida, não. Você pode, faça uma feira gigantesca e ajude outras pessoas que estão precisando. Seja generoso no dar, servir ao Senhor. 2 Coríntios 9,7 diz que cada um contribua segundo colocou no seu coração. Cada um contribua, todos nós devemos contribuir, não por tristeza, nem por necessidade. Não é porque o pastor precisa, não é porque tem que pagar a conta. Porque Deus ama o que dá com alegria. Nós falamos isso, que precisamos honrar nossos compromissos. Mas que não seja pelo constrangimento disso. Como você ama cantar canções ao Senhor para a glória de Deus, ame também ofertar ao Senhor com aquilo que há no seu coração. Tá certo? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês que nossos estudos da terça-feira que estávamos postando, infelizmente eu não estou com condições de estar postando, por isso que faz 2 semanas que nós não temos, porque eu estou com obra na minha casa, então eu acabo trabalhando até bem perto do horário. Eu sou ajudante de pedreiro aqui na obra na minha casa e eu não consigo ter tempo hábil para gravar, editar e postar. Por isso que nós estamos, por enquanto, suspendendo até a obra terminar. Aí nós voltamos com o estudo da terça. Porém, na quarta-feira, no Grupo Graça no Brasil, às 20 horas, tem o culto da Igreja Bíblica, da Igreja do Evangelho da Graça, em Timbó, em parceria com o Biguaçu, no canal da Graça no Brasil. No sábado, às 20 horas, às 19 horas, perdão, sábado às 19, tem o culto das nossas igrejas da Graça juntas, lá no canal Graça no Brasil. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã, tem o nosso culto. E às 18 horas, tem o culto da Igreja Bíblica da Graça em Boa Viagem. Os links das redes sociais, dos canais no YouTube estão todos aqui, para que você possa acompanhar, tá certo? E o meu desejo é que Deus possa usar a sua palavra para manifestar a glória dele em você e através de você. Tá certo, meu irmão? Queria te convidar a orar. Baixa a tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio maravilhoso que Ele nos deu de estarmos juntos nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos por tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, que age poderosamente em nós e através de nós. Cantamos glórias ao teu nome, te rendemos louvores, mas também queremos te render toda a nossa vida para a tua glória, Senhor. Continue a nos ensinar por meio da tua palavra, que o teu Espírito seja alimentado e fortalecido, para que possamos em tudo glorificar o teu nome. Esse é o nosso único desejo, Pai, porque nós não queremos temer o amanhã, nós não queremos, ó Deus, nos deixar levar por todas essas pressões emocionais que essa pandemia está nos trazendo, mas queremos continuar confiando e descansando em Ti, porque Tu és poderoso, ó Deus. Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nós opera. Louvado seja o Teu nome por tudo, Pai. Continua a ser engrandecido e glorificado em e através de nós. É que eu te oro e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus continue te abençoando mais e mais. Até a próxima. Valeu!